Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e a nossa leitura bíblica de hoje é João capítulo 2. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 12 ao 17. Está escrito assim: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Amados, quando nós lemos esse texto aqui, a parte em que Jesus purifica o templo, muitas vezes nós pensamos que é só uma purificação do templo físico. Precisamos compreender, amados, o que o templo significava na antiga aliança. Primeiro o tabernáculo, depois o templo. O que ele representava? Onde habitava, onde estava a presença de Deus. Hoje, na nova aliança, quem é o tabernáculo, o templo, a morada de Deus? Somos nós. Então não era simplesmente uma purificação daquele templo físico. O que Jesus estava condenando ali era a atitude dos corações que estavam corrompendo as pessoas que seriam, aquele que cresce, se tornaria o quê? O verdadeiro templo de Deus. Tanto que Jesus olha para eles e diz assim: olha, destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Ali no versículo 19. E aí os judeus: o quê? Esse templo aqui levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levar 3 dias para reconstruir? Mas o templo que ele estava falando não era aquele templo ali. Ele estava falando do quê? Do seu próprio corpo. Por quê? Porque naquele momento, quem era o templo de Deus habitando, vivendo ali? Era Jesus. Nós precisamos lembrar, amados, que Jesus ainda não tinha concluído a sua obra. Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Então, Jesus estava ali como a pessoa que era o templo de Deus. Naquele momento, o templo de Deus não era mais aquele templo físico, onde havia sido construído. Aquele templo não era mais o local de habitação de Deus, como já havia sido. O templo ainda não éramos nós, que viríamos a ser, né? Todo aquele que deposita sua fé em Cristo Jesus passa a ser morada de Deus. Naquele momento, o templo era o próprio Jesus, o seu próprio corpo, era o templo de Deus. Então, quando Jesus tem aquele momento ali que a gente vê ele pegando o chicote e sendo furioso naquele momento ali, né? O que ele estava fazendo? Condenando o que as pessoas estavam fazendo com o templo de Deus. Jesus era o templo de Deus, estava ali, e ao invés deles depositarem a fé em Cristo Jesus, eles estavam ali o quê? Trocando seus dinheiros, vendendo ali bois, ovelhas para as ofertas. Não reconheceram Jesus. Não entenderam que Jesus era o Messias. Não compreenderam que Jesus era o próprio Deus encarnado e estava ali no meio deles. E ali aonde aquele templo que representava a presença de Deus, amados, pense comigo, vamos tentar
eu tentar deixar um pouco mais claro onde eu quero chegar aqui. Às vezes a gente tem um entendimento e fica mais difícil de transmitir, mas vamos lá, vou tentar deixar claro que o Senhor está ministrando aqui meu coração para os irmãos, né? Deixar mais claro esse entendimento para os irmãos. O que Israel esperava? O Messias. Quando eles se reuniam no templo, quando nós lemos as escrituras do Antigo Testamento, primeiro lá o tabernáculo de Moisés, depois o templo que o rei Salomão construiu, depois o templo que foi reformado, enfim, quando eles se reuniam no templo, eles adoravam a presença de Deus, que era representada pela arca de Deus, e eles esperavam que essa presença viesse em carne, que eles esperavam o quê? A manifestação de Cristo Jesus, o ungido, o Messias, Cristo que viria. Tantas e tantas profecias que haviam sido liberadas sobre o Cristo, era o que eles esperavam. Então, naquele dia, eles estavam ali no templo físico, que era um local que apontava para Jesus Cristo, que profetizava que um dia não seria mais apenas um templo físico, mas o próprio Deus encarnado viria ao encontro deles. Eles esperavam isso. E ali, naquele dia, Jesus estava ali, o templo genuíno de Deus, que é Cristo Jesus, estava ali e eles não reconheceram. E eles estavam exatamente no local que que representava, que apontava para Jesus Cristo. Ou seja, era para eles terem o discernimento, terem o entendimento. Ei, nós estamos reunidos aqui num templo físico, mas as escrituras nos garantem, as profecias nos garantem que virá o tempo em que nós veremos o nosso Redentor face a face. E eles estavam vendo Jesus e não reconheceram. Então Jesus pega aquele chicote e fica indignado e expulsa todos ali do templo, expulsa as ovelhas, os bois, vira as mesas, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado, porque aquele templo naquele momento era o que representava a presença de Deus. Então eles não reconheceram Jesus e ainda, além de se estimularem uns aos outros, considerarem uns aos outros para reconhecerem a Cristo quando ele viesse, o que eles estavam fazendo ali naquele templo? Ao invés de estarem pregando sobre o Cristo que viria, porque no Antigo Testamento eles estavam o quê? Esperando Cristo. Então, ao invés de eles estarem fazendo isso, o que eles estavam fazendo? Transformando aquele local que era para ser um local onde eles meditariam nas Escrituras, onde eles reconheceriam que Cristo estava para vir, onde eles entenderiam as profecias. O que eles estavam fazendo? Transformando aquele lugar num mercado. Amados, Jesus sempre exortou e sempre corrigiu e sempre foi enfático com quem transforma um local onde é para se manifestar a presença de Deus, onde nós esperamos que a glória de Deus se manifeste, onde esperamos ver a manifestação da vida de Deus. Jesus sempre corrigiu e foi enfático com quem transforma esse local, o quê? No mercado, numa fonte de lucro. Era o que aqueles homens estavam fazendo. E hoje em dia não é diferente. Estamos debaixo de uma nova aliança. É um pouco diferente. Então hoje o que nós temos? Nós temos a igreja, que é o corpo de Cristo, que se reúne em locais. É o local de reunião, de comunhão dos filhos de Deus. Esse local é para ser o quê? Comunhão e reunião dos filhos de Deus, e não um mercado, e não uma fonte de lucro. Ou pessoalmente eu não posso pegar os dons, tentar pegar os dons de Deus como fonte de lucro. Nós lemos isso em Atos, no capítulo 8. Havia um homem chamado Simão. A Bíblia fala que ele fazia feitiçarias. E quando Filipe está pregando em Samaria, a palavra diz que aquele homem se converte, Simão. Mas ele estava acostumado a quê? A fazer as suas magias e ganhar dinheiro em troca.
E aí, quando os apóstolos ouviram em Jerusalém que Samaria estava sendo, o evangelho estava sendo proclamado em Samaria, eles estavam se convertendo, Pedro e João vão para Samaria para orar para que aqueles homens recebessem do Espírito Santo, aqueles homens e mulheres que estavam se convertendo, porque eles apenas tinham crido em Jesus, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Depois você pode conferir isso lá em Atos capítulo 8. E aí aquele homem Simão, que a princípio havia se convertido, né, aparentemente parecia que tinha se convertido, quando ele vê as pessoas recebendo o Espírito Santo pela imposição de mãos de João e Pedro, ele vai para Pedro e diz assim: ei, como que eu faço para conseguir comprar isso que vocês têm? Eu quero comprar isso, impor as minhas mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Aí Pedro responde para ele assim: pereça com você o seu dinheiro. O que você acha, que você pode comprar os dons de Deus com dinheiro? É isso que você está pensando? Que você se arrependa. Arrependa da maldade do seu coração, porque você está dominado pela amargura e pelo pecado. Amados, todas as vezes que nós tentamos transformar a sabedoria de Deus, os dons de Deus, o local de reunião dos filhos de Deus, numa fonte de lucro, é isso aqui que, vamos dizer assim, espiritualmente Jesus está fazendo. Vem com um chicote, vai dissipando tudo isso e dizendo: chega, o que é que vocês estão fazendo aqui? E Pedro deu lá em Atos aquela palavra para aquele Simão: pereça com você o seu dinheiro. Quem é você que pensa que pode comprar os dons de Deus com dinheiro? Amados, todas as vezes que nós tentamos fazer das coisas de Deus uma fonte de lucro, o nosso coração está corrompido. E nós precisamos nos arrepender. O que é arrepender? É metanoia, é mudar de mente. As coisas de Deus não são fonte de lucro. É por isso que a palavra diz que quando o que nós recebemos de graça, nós entregamos de graça. Eu não sou contra, eu quero que os irmãos entendam, eu não sou contra ofertas. Pelo contrário, nós aqui no Ministério Vida recebemos ofertas e glória a Deus pelos irmãos que têm um coração generoso. Eu não sou contra isso, amados. Agora precisa ser algo do coração, não algo que eu fico aqui pedindo. Todas as ofertas que nós recebemos, se os irmãos prestarem atenção, nós não ficamos divulgando. Olha, oferte, pedindo, divulgando onde pode ofertar, ou isso, aquilo. Nós temos um local onde os irmãos podem encontrar os dados para ofertarem, que é lá no nosso site. Os irmãos que entram no site encontram lá. E existem irmãos que vêm no nosso particular, ali no WhatsApp do ministério: irmã, eu tenho sido abençoado, ou eu tenho sido tremendamente abençoada pelo seu ministério, pelas palavras, e eu quero ofertar, me passa aí o número da conta, o número do Pix, alguma coisa. Quanto a isso, amados, glória a Deus, o apóstolo Paulo já falou que quando nós formos ofertar, que seja de coração, aquilo proposto no nosso coração, não por obrigação, mas porque reconhecemos, queremos ofertar, queremos ajudar, assim como nós também ofertamos em ministérios ou na vida de pessoas que nós entendemos da parte de Deus. Poxa, eu quero contribuir, é bênção, eu quero contribuir. Sabe, amados, algo que vem do coração, não sou contra isso. Pelo contrário, glória a Deus por isso. Se a igreja compreendesse, se nós entendêssemos essa questão da generosidade, do reconhecimento, de ofertar com o coração mesmo, não por obrigação, e muito menos incentivar, amados. Aqui é a palavra para os líderes: incentivar essa coisa mercadológica. Ah, amados, eu sou contra isso. Eu sou contra mesmo. Sabe, as coisas de Deus não foram feitas para se tornarem fonte de lucro. Os dons de Deus não são feitos para nos tornar, para se tornarem fonte de lucro para a nossa vida. Nós precisamos confiar que se Deus nos chama, Ele sustenta, Ele provê. Ele mesmo faz todas as coisas. Às vezes eu fico meio perplexa, eu vejo algumas pessoas usam essa frase: ah, quando Deus chama, Deus sustenta, mas todos os seus cursos e conferências e e-books são tudo pagos. Uai, entrega isso de graça e acredita que Deus vai sustentar.
Ah, mas e daí se não sustentar? Mas você tem saúde, tem força, vai lá e trabalha. Sei lá, amados, me perdoem pela sinceridade, mas eu vejo assim. Nós estávamos 2 anos sendo sustentadas literalmente só pelas ofertas do ministério. E de repente as ofertas caíram. Tá, eu vou me desesperar, vou ficar na. Não, eu entendi, Deus é o nosso provedor. Se isso aconteceu, algo ele tem para nós. Pedir direcionamento de Deus, o que ele me direcionou? Volta a atuar na sua área. E eu entendi claramente o que ele queria, tanto fazer em mim, como através de mim, também como farmacêutica, atuando. Hoje eu trabalho num hospital. E eu sei o que Deus quer fazer em mim e através de mim naquele local. Sabe, amados, a gente precisa viver o cristianismo de uma maneira de fato livre. Livre do amor ao dinheiro. Porque o que tem comandado a vida das pessoas no mundo é o amor ao dinheiro. Mas nós, como filhos de Deus, fomos chamados para viver livre de tudo isso. Porque sabemos em quem temos crido. Eu gosto daquela palavra de Hebreus capítulo 13, no versículo 5, quando fala que Deus nunca nos deixará e nunca nos abandonará. É exatamente num contexto, no mesmo versículo está escrito: guardem os seus corações do amor ao dinheiro. Sejam livres do amor ao dinheiro, porque Deus nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Hebreus 13, 5. Ou seja, é num contexto falando para nós nos guardarmos do amor ao dinheiro. Não precisamos ter medo, porque Deus provê todas as coisas de uma forma ou de outra. Você entende, amados? Durante 2 anos o Senhor proveu através das ofertas. Agora é um mix, vamos dizer assim. Entra um tanto de ofertas e tem o meu salário. E aí nós podemos viver e continuar aqui pregando as boas novas e falando de Jesus e incentivando os nossos irmãos e encorajando os nossos irmãos. Agora, não queira transformar os dons de Deus, a graça de Deus, aquilo que Deus derramou sobre você, sobre a tua vida, num mercado, em algo como fonte de lucro. É isso que aqueles homens estavam fazendo ali no templo. E Jesus chega com aquele chicote, espalha tudo aquilo e explica: ei, vocês estão tão distraídos com isso que não conseguem me reconhecer. É como se ele estivesse falando isso. Não conseguem reconhecer que eu sou o verdadeiro templo. O templo não é esse, eu sou. Mas eles estavam tão distraídos com o dinheiro, com o amor ao dinheiro, com os seus negócios, fazendo negócios com as coisas de Deus, que eles não conseguiram perceber Jesus, que eles não conseguiram ver Jesus. E muitos estão assim. E infelizmente tem denominações inteiras assim, tão distraídas com os seus negócios financeiros, tratando pessoas como números. Cada pessoa é uma nota de 100, de 200 reais, que elas estão distraídas e não conseguem perceber a presença de Jesus, não conseguem perceber a vida de Jesus. Amados, eu sempre oro para que o Senhor guarde o meu coração e eu não seja enganada pelo amor ao dinheiro, que o meu coração não seja corrompido em nome de Jesus, que o Senhor me livre disso. Eu oro por isso. Eu encorajo vocês a orarem também, a não serem enganados. Esse é um tipo de oração, amados, que de vez em quando eu faço e eu encorajo vocês a fazerem. Sabe, amados, nós precisamos orar mesmo para não sermos enganados, para não sermos corrompidos com as coisas desse mundo aqui, com o amor ao dinheiro, com o poder, com a fama, com a inveja, a ganância. Sabe, que nós não sejamos enganados e corrompidos com tudo isso. Pelo contrário, que o nosso coração seja guardado em Deus. Eu oro para que o Espírito Santo me ajude nisso e eu creio que em nome de Jesus é Ele mesmo que me guarda de todo engano. E eu creio que é Ele mesmo que guarda você de todo engano, para que você viva plenamente a liberdade da vida dos filhos de Deus, totalmente livre do amor ao dinheiro, sem transformar as coisas de Deus em negócios, porque as coisas de Deus não são negócios. A palavra de Deus não é um negócio. Sabe, tem pessoas que podem nos achar às vezes até, não sei o que dizer, mas tem pessoas que vêm tentando fazer
parcerias conosco e nós nem às vezes respondemos, às vezes não. Nós não estamos aqui para fazer da palavra de Deus uma fonte de negócio. Isso aqui não é um negócio. Isso aqui, ministério é serviço. Nós estamos aqui para servir no reino, confiando que Deus mesmo vai estabelecendo a forma, o tipo, o modelo que nós vamos fazendo. Ele mesmo vai nos direcionando a tudo isso. Agora, transformar o serviço de Deus num negócio, numa fonte de lucro, jamais. Que o meu e o seu coração sejam livres desse engano, dessa corrupção. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque quando é necessário o Senhor nos corrige, o Senhor nos exorta, o Senhor nos mostra o caminho, o Senhor nos mostra a verdade. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós não sejamos enganados com o amor ao dinheiro, que nós não sejamos corrompidos com a ganância, querendo transformar as coisas celestiais, espirituais, em fonte de lucro, em algo meramente terreno, natural, pensando somente como esse mundo aqui pensa. Ah, Pai, ajuda a mim e aos meus irmãos, para que nós sejamos livres de tudo isso e possamos viver a liberdade da vida dos filhos de Deus, em confiança que o Senhor mesmo é o nosso provedor, que o Senhor nunca nos abandona, nunca nos deixa e nós podemos viver em paz, sabendo que o Senhor supre as nossas necessidades, que nós podemos prosseguir no chamado que o Senhor tem para nós em paz, em confiança e que nós não precisamos transformar o serviço, a tarefa, aquilo que o Senhor nos ungiu para fazermos em um negócio mercadológico. Nós não precisamos disso, Pai. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos a liberdade da vida dos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.